Então, gente, bora lá dar continuidade. Lembrando a vocês, ó, se esse estudo aí vocês estão gostando, tá? Tá sendo bem explicativo para vocês. Então, se inscreve, deixa teu like, compartilha, tá bom? Bora lá, não pode faltar. Então, se você não viu, né, o início do nosso estudo falando sobre a psicologia e a educação, volta. O canal tem outros vídeos para poder você dar continuidade e entender do que nós estamos tratando aqui. Então, não pode faltar. A psicologia vem do grego psique, que significa alma, e de logos, que significa razão. Portanto, etimologicamente, psicologia significa estudo da alma. Furtado Teixeira, ele fala em 1999 no seu livro que o campo psicológico constitui uma ciência cujo objetivo é explicar como o ser humano pode conhecer e interpretar a si mesmo e como pode interpretar e conhecer o mundo em que vive. E isso vai incluir a interação dos indivíduos entre si, a interação com a natureza, com os objetos, com os sistemas sociais, econômicos e políticos dos quais façam parte. Então, o objeto de estudo é centralizado nos seres vivos que estabelecem trocas simbólicas com o meio ambiente. Então, de início, Furtado, ele vai nos dizer que o campo psicológico constitui uma ciência cujo objetivo é explicar como é que o ser humano ele pode conhecer e interpretar a si mesmo, como é que ele pode se conhecer e interpretar o que se sente, o que se pensa, e como interpretar o que está à sua volta. E ali vai ter as suas interações, né, consigo mesmo, com os outros, com a natureza, né, em relação como ele se comporta, né, como ele se sente, como é que ele pensa diante dos sistemas, né, esse sistema é social, econômico, né, político, o qual aquele indivíduo ele faz parte. E o objeto de estudo é o ser vivo, certo? Então, a história da psicologia possui por volta de 2 milênios, cujas raízes filosóficas e fisiológicas, certo? Com raízes filosóficas e fisiológicas. As raízes da psicologia remontam aos grandes filósofos da Grécia Antiga. E os mais famosos entre eles temos Sócrates, Platão e Aristóteles, que levantaram questões fundamentais sobre a vida mental. O que é consciência? As pessoas são inerentemente racionais ou irracionais? Existe realmente o livre-arbítrio? Essas eram algumas questões que passaram na mente é, desses famosos, né, desses filósofos, né, como já foi citado. Os mais conhecidos e famosos, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, na filosofia, há várias concepções sobre o conhecimento e muitas buscaram e ainda buscam explicações apoiando-se em outras ciências como a psicologia. Isso na filosofia, tá, gente? Na filosofia há várias concepções que buscaram, que ainda buscam, apoiando-se em outras ciências, e nesse caso a psicologia. Esse autor aí, em 2014, eu não sei, Enxute, não vou pronunciar, gente, mas eu vou pesquisar. Ele afirma que o interesse pela psicologia remonta
aos primeiros espíritos questionadores, e que muitas dessas obras filosóficas resultaram do fascínio pelo nosso próprio comportamento e especulações acerca da natureza e condutas humanas. A filosofia empreende a busca pelo conhecimento racional das coisas e dos seres humanos. O estudo da razão remonta aos filósofos gregos, especialmente Platão, 400 anos antes de Cristo, mas o debate sobre esse conceito transpõe esses períodos históricos até chegar a René Descartes, no século XVII, John Locke, no século também XVII, David Hume, século XVIII, e Emmanuel Kant, século XVIII. Então, veja, existe aqueles filósofos que, né, remonta, certo, o interesse pela a psicologia remonta aos primeiros espíritos questionadores, e que muitas dessas obras filosóficas resultaram em quê? Nos fascínios, nos interesse de entender o próprio comportamento da maneira de pensar, por que pensamos assim, por que agimos assim, por que sentimos isso em determinada situação. Então, foram esses espíritos questionadores de alguns filósofos que fizeram com que alguns outros, né, visse isso como um fascínio, uma obsessão, vamos assim dizer, em querer entender a conduta humana acerca da natureza, certo? E que a filosofia ela empreende a busca pelo conhecimento racional das coisas e dos seres humanos. Então, a psicologia está envolvida sobre a questão do ser humano, sobre a questão do conhecimento. Então, o estudo da razão remonta aos filósofos gregos, como eu falei, especialmente a Platão. Só que uma coisa é eu buscar entender sobre determinado assunto, sobre um determinado fascínio, porém, eu posso até pesquisar e escrever sobre a pesquisa e tal. Mas uma outra coisa é sobre debater, ou seja, diante de um teórico, de um filósofo, vai existir René Descartes com um determinado pensamento, olhando um determinado contexto. Vai vir John Locke também analisando a teoria de uma forma diferente. E assim vai existir outros estudiosos que vai dizer assim, não, isso aqui precisa mais de alguma coisa, isso aqui eu já vejo diferente. Então, são os debates que existem, que não existiu lá no começo, né? Então, são coisas que se ainda busca mais conhecimento, mais investigação, mais estudos, né? Que não para somente por aqui. Então, a psicologia também possui suas raízes no conhecimento fisiológico. Temos as raízes filosóficas, como vimos, mas também nas raízes fisiológicas. Hipócrates, muitas vezes chamado de pai da medicina, viveu no mesmo período que Sócrates. Ele tinha profundo interesse pela psicologia, o estudo das funções de um organismo vivo e suas partes. Ele fez muitas observações importantes sobre como o cérebro ele controla vários órgãos do corpo. E essas observações preparam as bases para o que se tornou a perspectiva biológica na psicologia. Então, ao lado, vocês têm aí a figura falando sobre as raízes da psicologia moderna. Nós temos as raízes filosóficas e temos as raízes fisiológicas, ok? Da psicologia moderna. Bora lá para o vocabulário. Segundo a Bagno, gente, em 2007, desculpe o pronunciado, gente.
A epistemologia é um ramo da filosofia que estuda a teoria do conhecimento. A epistemologia é um ramo. Então, a filosofia e a epistemologia é um ramo que estuda a teoria do conhecimento, suas validações, forma de como os modelos científicos foram se configurando em sistemas explicativos lógicos esteticamente aceitáveis por um grupo de pares. Falar de epistemologia é falar diretamente da história de como a ciência ocidental foi constituída. Platão entendia a inteligência racional como algo inato. Essa ideia foi adotada por Descartes, para quem, segundo Chauí, em 1995, a inteligência era a assinatura do Criador na criatura. Descartes funda o racionalismo, postulando que a única forma para se conhecer a verdade é por meio do uso da razão. Contudo, os filósofos Locke e Hume tinham uma postura contrária ao defender que nascemos com a mente em branco, ou uma tábula rasa, na qual as experiências imprimem um conjunto de conhecimentos em nossa razão. Essa experiência é a responsável por moldar a nossa mente. Então, gente, só para finalizar e dar a minha opinião, a visão de Descartes era inatista e com forte influência das ideias mecanicistas. Ele sustentava uma posição dualista entre mente, ou seja, mundo mental, e corpo, mundo material ou físico. E isso quer dizer que ambos têm natureza distinta, mas com interação mútua. Então, no meu ponto de vista, pelo que eu entendi, Platão, ele entendia a inteligência racional como algo inato. Essa era a teoria de Platão. E essa mesma ideia foi adotada por Descartes. Aí, para Descartes, ele diz que a inteligência era uma assinatura do Criador na criatura. E Descartes funda o racionalismo. Ele diz que a única forma para se conhecer a verdade é por meio do uso da razão. Então, a inteligência é algo que já está inato na gente. Vi uma outra pessoa, outros teóricos, como falei lá no início, existe o debate, um concorda, outro discorda, um estuda de maneiras diferentes, contextos diferentes, com ideias, né, e resultados diferentes, né, das suas experiências, das suas pesquisas. Aí vem os filósofos Locke e Hume, e eles dizem que a gente, o ser humano, nascemos com a mente em branco. Aí eu me lembro quando a gente foi fazer uma impressão de qualquer documento. Nós pegamos a folha de ofício, ela está totalmente em branco, e eu vou querer imprimir, tirar uma xerox de algum documento. Então, quando o papel passa por aquele leitor, ele vai tendo a sua experiência, aquele papel, passando pela experiência ali da impressão e registrando tudo que ele vai absorvendo e vai ali sendo registrado naquele papel o que ele vivenciou ali. Então, um exemplo, né? Então, Luke e Hume, ele tinha essa postura, né? De que nós nascemos com a mente em branco, uma tábula rasa, no qual as experiências da vida é que vai imprimir um conjunto de conhecimentos em nossa razão. Então, essas experiências que a gente vive, ela é responsável por moldar a nossa mente. E aí, assim, a gente passa a absorver, a registrar, e depois nós temos, então a gente vai expondo,
né, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa maneira de pensar, nossas ideias, não é isso? Então, vamos dar, sim, continuidade aos nossos estudos no próximo slide.